Então, só lembrando, quando a gente tem uma variável contínua, uma das formas gráficas de resumir a distribuição dessa variável é fazendo histograma. Outra forma é usando um box plot, tá? É uma das outras formas, tá bom? E para fazer um box plot, primeiro a gente precisa entender o conceito de quartil, tá? Então, o que são os quartis? A ideia do quartil é você separar os seus dados em 4 pedaços, tá? Então, como que você vai obter o quartil? Você vai ordenar seus dados em ordem crescente, tá? E aí vai encontrar a mediana. Lembra? A mediana é o que divide os dados na metade. Então, eu tenho, se a mediana é, por exemplo, 60, quer dizer que metade das minhas observações tem um valor inferior a 60, ou equivalentemente, que metade tem um valor no mínimo de 60, tá? Então, você vai ordenar seus dados e encontrar o meio deles. Esse meio é a mediana, o Q2 que a gente chama, quartil 2, tá? Aí você vai fazer o quê? Olhar para a metade inferior dos seus dados e achar a mediana de novo dessa metade inferior. E essa mediana da metade inferior é o que a gente chama de Q1, o primeiro quartil, tá bom? E aí você vai fazer a mesma coisa com a metade superior dos dados, e aí é o seu terceiro quartil, tá bom? Então vamos ter um exemplo aqui. Eu tenho quantidade de sódio em 20 cereais matinais, então eu já ordenei. Tem um cereal que não tem nada de sódio, tá bom? E eu tenho 20. Então aqui eu ordenei, eu tenho 10 em cima, 10 embaixo, ok? E aí, a minha mediana é a média desses dois pontos, porque é um número par de observações. Eu tenho que pegar, por convenção, eu pego a média entre as duas observações do meio, tá bom? Bom, aí eu vou olhar para a metade inferior, tá bom? E aí procurar a mediana de novo, né? Como se só existisse essa metade dos meus dados. Essa mediana da metade inferior é o que eu chamo de quartil 1. Tá? Então, no caso, eu tenho um número par de observações, então eu vou pegar a média das duas observações do meio, e isso vai ser o meu quartil, tá bom? Então, eu fiz a média aqui, 145, esse é o meu quartil. E a mesma coisa para o quartil 3, vou pegar essa metade superior aqui e achar a mediana, tá bom? Quem tem dúvida de como encontrar a mediana quando você tem um número par ou ímpar de observações, tem slides mais para trás comentando, tá bom? Bom, aqui eu falo um pouco de assimetria. Outra medida que a gente tem é o intervalo interquartílico, tá? Aqui nada mais é do que o terceiro quartil menos o Q1, tá? E ele representa 50% dos dados, a parte mais central dos dados. A gente vai fazer na figura, vocês vão entender um pouco mais. Tá? E aí a gente tem o famoso esquema dos 5 números. O que é isso? É o mínimo, Q1, Q2, que é a mediana, né? Q3 e o máximo. Esse é o esquema de 5 números. Tá? Lembrando aqui, então, a fórmula da mediana, quando você ordena os dados, se o total de observações é ímpar, você vai pegar a observação n mais 1 sobre 2 e ela vai ser a sua mediana. Se você tem um n par, você tem que pegar a observação n sobre 2, somar com a n sobre 2 mais 1 e dividir por 2, fazer a média dessas duas observações ordenadas, tá bom? Bom, a gente olhando os quartis, a gente sabe se tem simetria, porque se eu tenho que a distância entre esses quartis, né? A diferença entre esses quartis é similar, então indica que meus dados têm uma distribuição simétrica, tá? Então, consigo
ter uma ideia de simetria dos meus dados, tá? Bom, mas uma coisa muito importante que a gente usa esses quartis é para determinar se uma observação é um ponto discrepante, um outlier, tá? E aí a gente tem a seguinte regra, aqui que é a regra de Tukey, tá? O que o Tukey propôs? Eu pego quartil 1 menos 1,5 o intervalo interquartílico e Q3 mais 1,5 intervalo. Se a sua observação está fora desse intervalo, ela vai ser classificada como um outlier, tá? E isso vai ser refletido no gráfico que a gente vai fazer de box plot. Deixa eu passar aqui. Então, vamos fazer um box plot para esses quantidade de sódio em 20 cereais. Então, eu ordenei meus dados, tá? E aí, o box plot está aqui. Eu tenho o quartil 1, a mediana, e o quartil 3 aqui, tá? Isso é na minha caixinha de box plot. E repara que eu tenho um ponto aqui, ele é um outlier, esse zero é um outlier, tá? E, então, esse aqui é o box plot, mas agora a gente vai ver passo a passo como que a gente constrói esse gráfico. Então, o que eu tô vendo? Primeiro, eu tenho essa mediana, a distribuição é assimétrica, que eu tenho vários cereais aqui abaixo da mediana e poucos aqui um pouco acima de 200. Tá? Ela seria perfeitamente simétrica se essa barrinha aqui da mediana estivesse exatamente no meio da minha caixinha, por exemplo. Tá? Então, você já tem uma ideia que a distribuição é um pouco assimétrica. Bom, como que eu vou construir o box plot? Tá? Vocês vão construir no R, ele vai fazer, mas é muito importante vocês entenderem o que está lá representado naquele gráfico, né? Então, o primeiro passo, eu vou construir uma caixa que nada mais é do que o quartil 1 e o quartil 3, ok? Então, o que você vai construir é sempre o que está aqui do lado direito, isso aqui é só uma referência. Então, a base, ou se eu fizer ele deitado, né, o lado esquerdo e direito, mas enfim, aqui ele está vertical, a base é o quartil 1, ou seja, eu tenho 25% dos meus dados até esse valor e 75% dos meus dados acima desse valor, que é 1, certo? E eu tenho Q3, que como é que eu interpreto? Eu tenho 75% dos meus dados abaixo desse valor Q3 e 25% dos dados acima desse valor Q3, ok? Bom, então você constrói essa caixinha, você vai cortar a caixinha na mediana, que é o Q2, 50% dos dados estão até a mediana e 50% está acima da mediana, ok? E agora, você vai usar uma medida para determinar o outlier. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular o intervalo interquartílico, que é Q3 menos Q1, ok? Essa altura da caixinha. E aí, a sugestão de Tukey é que você faça Q3 mais 1,5 esse intervalo, tá? Então, aí você faz esse limite aqui. E Q1 menos 1,5 o intervalo é esse outro limite aqui. Esses limites você não vai desenhar no seu gráfico, mas você vai usá-los para determinar quem é o seu outlier, tá? Então, você imagina, tem essas linhas imaginárias aqui, que são os limites para definir se é um outlier. E aí, o que você vai fazer? Bom, você vai olhar a sua observação máxima, tá? Ela está abaixo dessa linha imaginária? Se ela estiver, tudo bem. Então, você vai pegar a caixinha e vai ligar até essa observação máxima e parar o risquinho aqui. A sua observação mínima, ela também está dentro dessa linha imaginária? Sim. Então, seu risquinho aqui inferior, ele vai até a observação mínima, tá bom? Então, nesse caso, é um box plot sem outlier, tá bom? E se eu tivesse um outlier, como é que eu faço? Vamos supor que eu tenha a minha observação mínima
ela tá aqui, por exemplo, abaixo dessa linha imaginária. O que que eu tenho que fazer? Então, eu vou colocar essa observação mínima como um ponto, uma bolinha aqui. E aí eu vou procurar a minha segunda menor observação. Ah, a minha segunda menor observação, ela tá aqui. Ah, então meu risquinho vai até aí e acabou. Se a minha segunda observação menor ainda estivesse para fora, eu ia fazer uma outra bolinha representando ela. Eu ia buscar a terceira menor. Ah, a terceira menor está dentro. Ah, o risquinho vem até ela. E assim por diante, tá? Por exemplo, eu tenho estados brasileiros, população, tá bom? 27 estados, o N é ímpar, né? Então a mediana é a observação 14, ordenada, tá bom? Então, Espírito Santo, metade inferior, eu tenho então 13 observações, vou calcular a mediana, é a sétima observação ordenada e assim por diante, tá? Então, vocês depois testem aí, ordenem e vê se vocês entenderam direitinho. Então, eu calculei mediana, Q1 e Q3, tá? Bom, agora eu tenho que fazer aquela regra. Q1 menos 1,5 intervalo dá menos 6.000 e tanto. Ou seja, aqui eu já sei que eu não vou ter nenhum outlier inferior, porque eu não tenho ninguém com população negativa, tá? Bom, e o Q3? O Q3 mais 1,5, eu tenho isso aqui. O que isso aqui eu vou usar esse número para quê? Se eu tiver algum estado com população acima de 16.720, isso vezes 1.000 ainda habitantes, né? Aí eu vou classificar aquilo como um outlier, ok? Então, tem um outlier? Na verdade, eu tenho dois estados que têm outlier, provavelmente Minas Gerais, que está acima, ó, Minas Gerais é 17.000, acima dessa linha imaginária aqui, e São Paulo também. Então, eles são outliers. E aí, o meu risquinho aqui do boxplot vem até o terceiro maior estado, que é talvez aqui o Rio de Janeiro, tá? Isso, Rio de Janeiro. Então, o risquinho vem até aqui o Rio de Janeiro, ok? Então, eu tive dois outliers. O primeiro é um outlier, eu faço uma bolinha. A segunda maior também é um outlier, porque está acima desse valor, é uma bolinha. A terceira maior já está inferior a esse valor, então eu faço risquinho até ela, tá bom? No caso aqui, eu não tenho ninguém negativo, então não tem outlier, então meu risquinho vai até a menor população, que eu não sei quem é aqui, acho que é Roraima, ok? Então esse é o outlier, outlier não, box plot, tá bom? Então aqui também tem um passo a passo do caso dos cereais, para vocês verem como que é construído. Então entendam bem como funciona o boxplot, como você interpreta, tá bom? Então, por exemplo, aqui na população, eu tenho metade dos meus estados com até esse valor aqui de população e metade dos estados acima desse valor em população, por exemplo. Tá? Eu tenho 25% dos estados com até 2052 de população e 75% dos estados acima de 2052 em população. É assim que você vai interpretando, tá bom? Ok? E tem mais algum exemplo aqui? Alguma discussão sobre boxplot e histograma para vocês darem uma olhada, ok? Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada então nesses slides.